Boa tarde a todos. Um belo 2026 para todo mundo. Então eu vou trazer uma pessoa muito importante aqui, meu amigo. Ele é psicanalista, ele é apresentador, ele também tem um programa de TV e hoje nós vamos bater papo sobre as mudanças comportamental aqui no Brasil. Você acha que o ser humano mudou de comportamento no Brasil ou está a mesma coisa? Mudou para melhor ou para melhor ou foi para pior? É isso que nós vamos discutir com Rafael Abud, essa pessoa muito assim presente na mídia, jornalista, ele está sempre trazendo uma novidade. Hoje também ele vai trazer uma novidade no final do programa. Rafael, boa tarde. Boa tarde. Olá, como é que vai? Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você, com vocês. A Darcy é uma amiga de mais de 20 anos, uma batalhadora, um exemplo de mulher empreendedora que faz a diferença, que não tem tempo ruim. Eu nunca vi ela se reclamar de alguma coisa. Eu nunca encontrei essa mulher reclamando de alguma coisa, só fazendo, só fazendo. Parabéns, viu, Darcy? Eu tiro o chapéu para você. Muito obrida. E você também, idem, está sempre trazendo coisas novas, coisas diferentes, tem apoiado nos meus eventos, você vai apoiar agora no próximo concurso que nós vamos ter, este Mulher, que é sobre violência contra mulheres. 11 anos já, vai fazer 12 que a gente batalha com esse tema para a gente poder, quanto mais a gente vê, como se diz assim, uma manifestação sobre a violência contra a mulher, ou numa reunião, ou num evento, ou nas ruas, a gente está ganhando sempre crédito, porque mesmo a Lei Maria da Penha não deixou que a mulher, assim, uma mulher tranquila. E você vai falar hoje sobre mudança comportamental. Sim, sim. O que que você traz para nós de novo? A modernização, o surgimento de novas tecnologias e cada vez mais as inovações chegando estão alterando o comportamento da sociedade como um todo, não só no Brasil, assim, mas no mundo inteiro. E são mudanças muito bruscas. Sim, eu tinha já feito um estudo que quando fosse entrar nos anos 2000, um dos fenômenos seria a ascensão da mulher. A mulher passou de uma dona de casa, cuidando da vida familiar, para competir no mercado de trabalho. Exatamente. Com um resultado de aceitação maior do que o homem. E começou aí uma discussão, porque o homem não se preparou para receber essa alavancagem da mulher. E como a tradição vinha sendo de homem estar no comando, ou de homem estar nas principais funções. Eu me lembro que há 25 anos atrás, a vice-presidente do banco, do Citibank em Nova York, era uma brasileira. Olha que maravilha. Há 25 anos atrás. A Bettina Lenci, na mesma época, era a dona da Transwar. Pois é. Né? Na época, o fundador da panela de pressão, não vou falar a marca aqui para não fazer propaganda, de uma fábrica famosa de televisão, faleceu, e a filha médica abandonou a profissão médica para assumir a direção, a presidência da fábrica, e foi um sucesso. E mais recentemente, a Filtros Europa passou por essa experiência. O fundador faleceu e a filha deixou o que fazia para estar no comando. Então, esses comandos, além de serem muitas vezes ocasionados por uma decorrência, por um fenômeno inesperado, tem também a competição do mercado. As mulheres estão estudando e são mais dedicadas e são mais hábeis nas funções de negociação, nas funções de tecnologia, e estão sendo preferidas, e os homens estão perdendo espaço. Ora, não tem nenhuma novidade, isso já foi previsto lá no início dos anos 2000. Então, o que precisaria ser feito? Primeiro, entender os fenômenos sociais. Se a sociedade está sofrendo essas mudanças, mudança de comportamento, mudanças de
ambiente, essa ambiência está completamente já que aquilo era assim, agora não é mais. Toda mudança requer preparo, não é? A mudança de um estilo, a mudança de um tipo de transporte, a mudança de uma, política, as mudanças em geral requerem preparo, porque a psicologia humana não é que nem de uma máquina que você troca a bateria, reprograma e sai fazendo. Não, existe toda uma necessidade de assimilar essa mudança. E eu tenho descoberto nas minhas pesquisas, Darcy, que a violência contra a mulher cresceu não por causa disso, mas por causa da discrepância do comportamento masculino junto da mulher, que é a principal função quando vão se casar, é compor uma célula da sociedade para fazer a diferença no mundo, fazer o mundo ficar melhor. Então, se as pessoas continuarem se casando, primeiro começando, fazer uma comparação para você também acompanhar o raciocínio. Se você pegar um livro grosso de 100 páginas, de 150 páginas, e pegar a última página e pôr lendo de trás para frente, você vai entender alguma coisa? Claro que não. Os casais vão se conhecem numa balada e lá já vão para a cama. Depois começam um relacionamento. Depois vão saber se vão namorar ou não, etc, etc. Ora, o que vem depois de um encontro na cama? Não evolui para lado nenhum, mas começa a aspereza, a disposição de discutir outras coisas, mas não é edificante, não soube. Mas cortando aí do porque vocês falou começa a namorar e já vão para a cama. Aí eles ficam juntos, o tal do ficou. Então fica 1 ano, 2 anos namorando, dorme com ela, ele dorme, pô, fica querido junto. Há tempo, é amorzinho lindo, bonito, maravilhoso. Mas a vida 2, aí quando vem a discrepância da vida 2, porque tem que ter muita paciência e respeito. Aí Outro gingado do aí vai, ter gringolato, por quê? não houve preparo. O preparo é a mesma coisa que você pegar e dar uma faca afiada com uma criança brincar, ela vai fazer besteira. Com certeza, porque aí não permanece aquela coisa linda. Eu dizia para meus alunos, preparava meus alunos quando eu era, eu não sei de quanto tempo, via criancinha novinha, falava, você vai casar? Eu vou casar. Eu falei, mas escuta, não faça isso. Você é tão novinho, amadureça primeiro. Ah, só porque a senhora não se deu bem com o seu marido? Falei, não, eu me dou bem com meu marido. E vai durar a vida inteira, porque eu sou preparado para casamentos. Tem que ser preparado. Casamento não é só alegria, vem esse transtorno, como você falou, e daí, me paz. Aí os dois querem tirar vantagem do relacionamento e não levam desaforo para casa. Estão lá na mesma casa, mas estão divididos. No casamento, no altar, o ministro religioso pergunta: e agora que você casou, o que você espera? Pergunta para o homem e na hora ele fala: eu espero ser feliz. E depois a mulher: e você? Eu espero ser feliz. Então a ferida na boa, estirando-se. Ou fica um esperando ser feliz do lado, outro esperando ser feliz do outro, e não cai um pacote de felicidade. Não, não cai. Tem que mudar esse discurso, falar, eu espero fazer ela feliz. E ela falar, eu espero fazer ele feliz. Isso exige paciência, isso exige transferência de responsabilidade, criação de um senso comum. Que importa um desaforo, ou uma mágoa, ou uma coisa que de repente a mulher faz alguma coisa inesperada, daqui a pouco ela já se recompõe. O homem fica amargurando, martelando, escravizando ela, aquela coisa, você falou isso, você não sei o que. E isso destrói o relacionamento, isso tira totalmente a vontade da mulher de ter aquele homem. Porque ela quer colo, ninguém dá colo. Ela quer ser ouvida, ninguém dá ouvir. Ela quer que perdoa, que ela já pediu perdão, ele perdoou, mas continua batendo umas delas na cabeça dela. O que é preciso? Abafar esse tipo de comportamento, transformar isso numa convivência, porque
A construção é assim. Quem é o pilar? É o homem ou a mulher? Pilar é a coluna mais forte, que sustenta toda a estrutura de uma casa. Esse pilar, ele só tem uma função de se dar pela estruturar a casa. Nenhum dos braços que são sustentados tem obrigação com ele. Ele tem com todo mundo. E não há nenhum treinamento prévio de quem vai se casar, e a vida é assim. E aí já entra com a disposição de só vai até a metade. Se você não vai até a metade, vai até o fim, não vai ter nenhum futuro promissor, porque na primeira discussão o negócio acaba. E se ficar, vai para casa, volta, esse vai e volta, sabe, vira malandragem e destrói o relacionamento. Quando tem filho, então, as crianças ficam perdidas, ficam sem saber o que é esse negócio aí, né? Não, criança aprende muito mais com uma observação do que com a instrução. Com certeza. Chama a criança é fruto do meio, né? É, Fruto do meio. vocês são um exemplo que tiveram educação, passaram a educação para os seus filhos. E meu filho está passando para os meus netos, a mesma ideologia. Netos, a gente conhece e valoriza, e você não se arrepende disso. Não, você pode ter cedido oportunidades de andar nas mudanças que tiveram na sua cidade. Você pegou umas 4, 5 mudanças bravas aí, músicas que induziam a nudez, que induziam a promiscuidade, e você não se envolveu. Passou tudo isso, e quem foi o que se caiu nessa daí? E talvez nem exista mais, ficou. E depois disso, o que acontece? O ser humano, ele tem um poder tão grande, Darcy, de mente, de execução. O mundo só se transforma como ser humano. Exatamente. E ele está se robotizando, e o robô está se humanizando, está invertendo. Mas agora, você está falando em mudança de comportamento, mas a mudança de comportamento que me refiro não é só no casamento, não é só na vida a dois. A mudança de comportamento do ser humano, ela está de um nível global em tudo. É no amor, é na drogas, é nos vícios, eu digo assim, No palavreado. no palavreado, não só no palavreado, como também o brasileiro, em tudo ele quer ganhar, é mudar o comportamento na seriedade. Hoje o Brasil está tendo um comportamento, infelizmente, muito ruim, porque todo mundo em qualquer negócio quer levar vantagem. Não sei, mas isso começa lá de cima e vem para baixo, todo mundo levando vantagens. Sim. Aí todo negócio que você vai fazer, quando vê lá atrás, tem o outro buzinando para levar vantagem. Então, é em tudo, né? É em tudo. A formação da família hoje, por causa dessa mudança de comportamento, quem está sofrendo, como você falou, os filhos, os pequenos, aquelas crianças pequenas, sim, porque não estão passando um alicerce para eles, aqueles alicerces e que aquela estrutura bem feita, assim, que você pode. Eu, por exemplo, sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu tenho uma família, porque eu tenho um marido bom, um marido que compreende. Eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho netos maravilhosos, todos sem vício, sabe tocar, mas não vão em barzinho, não fica bebendo, não tem álcool, mas todos são inteligentes, estamos precados, caminhados na vida, são novos, mas eles são pessoas pensantes de trabalhar para que lá no futuro ele seja um homem, né, que não vai judiar dos filhos por causa de comportamento nada. A mudança do nosso do comportamento da humanidade, então, essa mudança foi muito. Você pegou a época que você ia para a escola e estudava. E seu pai e sua mãe ficavam vendo e acompanhavam o seu boletim. Uns não era certeza, com a minha saber, né? Eu fui também. Aluno de faculdade, eu estava dando aula, de repente eu peguei uma prova para corrigir. Isso eu nunca esqueci. Eu não conseguia entender uma palavra que o cidadão tinha escrito. Então eu levei de volta a prova à sala de aula, tive o cuidado de educadamente chamá-lo até minha mesa e disse: por favor,
Eu nunca dei um 0 na minha vida, porque eu sempre procuro ver um valor em alguma coisa e eu não consegui entender nada. Por favor, diga para mim o que você respondeu aqui. O aluno veio andando assim, chacoalhando pra lá e pra cá, pegou a prova assim na minha cara. "Ah, nem eu entendo o que eu escrevi, pode dar 0. Nossa. O último ano do curso é se formar no fim do ano. Você já pensou? Eu fui reclamar na diretoria. Aham. E falaram: "Infelizmente é assim mesmo". Mas nossa senhora, já pensou? Com o diploma ele vai concorrer a quê com esse diploma, se ele não aprendeu nada? Mas eu estive batendo um papo com uma professora que não é daqui de São Paulo, ela mora no interior. Então ela estava dizendo sobre as dificuldades que os professores estão tendo agora na sala de aula, né, porque eles não estão trazendo um alicerce lá da família. Aí ela disse que tá tão difícil dar aula. Sim. Ela falou: "Darcy, porque olha, eu mesmo, o rapaz já quis me bater dentro da sala de aula". Ela mora no interior. Ela falou: "Aí também para hoje o Estado dá inclusive o preservativo, ele dá também, a segurança de uma menina se tiver um problema de menstruar na sala de aula, dá um molhos para pessoas, tudo". Ela falou: "Sabe o que que nós pegamos dentro da sala de aula? Meninos de 12, 13, 14 anos rasgando moldes, enfiando a droga lá dentro e passando de um para o outro, no moldes". Então você vê como está difícil hoje o professor, como está difícil. Desde que houve aquela, os direitos, né, como é que fala lá, a emancipação do jovem lá, a partir de 16 anos, como que diz, a lei que protege, né, a criança, a de 16 anos para cima, para baixo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode. Na Austrália está proibida está proibido o acesso às mídias sociais abaixo de 16 anos. Mas isso está certo. Claro que está certo, claro que está. E se não tem quanto que você está vendo a filha matar a mãe, essa semana eu vi a filha matando a mãe. Então, por que você tem tempo de ler? Porque eu nem leio isso. Mas como você é jornalista, como eu sou jornalista, a gente tem que saber como o mundo está, a que rumo o mundo está tomando, né? Porque você vai ficar nula de tudo, você não sabe, até para educar teus filhos, até para educar teus netos. Você tem que ouvir para si, traçar para eles os perigos que eles estão correndo. Pois aí levar a sério. Quando terminar o curso pode não valer mais nada de tanta mudança que está acontecendo. Tanta mudança. E as pessoas que precisam se repaginar. Eu estou até concluindo um outro livro, eu vou lançar esse ano, chamado A Arte de se Reinventar. A gente não tem mais que se reinventar só daqui a 30 anos, quando se aposentar. É todo dia. Todo dia, você vê, eu comecei o ano e pus lá na internet. Não é mais assim, você já tem que redesenhar. Início do ano 2026, estou aqui já quebrando a cabeça para me reinventar. De que forma que eu vou passar esse ano? Porque as mudanças estão assim, ó, muito velocidade tremenda. Ninguém, absolutamente ninguém, mesmo que fabrique um produto que está sendo um sucesso, está garantido que vai continuar vendendo do jeito que vendia, porque a qualquer momento você entra um carro voador, não vende mais carro que anda no chão, e Exatamente. já está voando, né? Tem a velocidade da internet e a inteligência artificial, assim, está trazendo uma velocidade nas coisas. Não, e bem sim, preço acessível, não é aquela coisa absurda. Antes, se você comprar um secador que tivesse algumas funções mais sofisticadas, era caríssimo. E hoje você entra na internet, você compra coisas maravilhosas, super barato, e fica satisfeito, porque a competição exige. Foi como que você pega um país que está lá na outra ponta do mundo, que já sofreu tsunami, já sofreu guerra, já sofreu tudo que né, a a destruição já conseguiu fazer. E se repaginou, se reinventou e conseguiu dominar o mundo, olha, dominar os grandes mercados. É, isso aí ensina o que para nós?
O ser humano é o único capaz de fazer as mudanças. O robô não se humaniza, mas o homem, o ser humano, se robotiza quando deixa eles fazerem. Agora é tudo assim. Então, se eu falar que agora é tudo assim e não usar o meu cérebro, ele fica zerado, Ele fica enferrujado. ele completamente. Mas desde 1978, quando saiu o primeiro computador, e eu estava estudando a história da arte, né, que eu sou formada também, e a Ruth Friedman, ela fez um livro dessa grossura, naquela época a gente usava, ela falou, e parabenizava a tecnologia que inventou aquele computador. Veio do Cambridge, Não, de Arco Grande, essa grossura. dessa grossura. E ela dizia, parabenizava, mas eu vou dar 10 anos do homem para as crianças e os homens estarem robotizados diante da sociedade. Eles vão engolir produtos enlatados. Chegou, nós estamos nessa fase, já fiz tempo. Ela falou daqui a 10. Então, faz mais de 15 que aconteceu isso, que ela falou isso. E aí, ó, nós estamos vivendo agora esse... Não existe mais aquele relacionamento de uma conversa gostosa, de um tipo de coisa que evolui para algum lado bom. Não, é mais fácil um amigo seu que você não sabe, que está envolvido com drogas, te levar para um lugar para você ser executado, que aconteceu com um policial essa semana, foi com as mídias, um negócio absurdo, e o cara estava com o casamento marcado. Então, No dia do casamento, no dia mesmo à noite, sumiram com ele. ele chegou para os amigos já com toda boa notícia, e lá no meio deles tinha um infiltrado. Exatamente. E também a música, não sei se você viu lá a música de um artista, não sei, deu para que eu estava trabalhando, Até, mas que ela com inteligência artificial, você viu? Que eu falei, olha, eu não sei o que nós vamos fazer mais com os dias, porque a inteligência artificial faz tudo, e não tem, como que se diz assim, não tem um breque, não tem uma lei que impeça que essa matéria não pode ir. até que saia uma lei e que pegue tudo isso, ela já sai desatualizada, porque isso aí atualiza a tal velocidade que esses que estão aí na criminalidade se aperfeiçoaram. Na semana passada, também foi notícia na mídia, eles roubaram uma empresa inteira, passaram por nome deles. Nossa, entraram no site da Fazenda, do site do cartório, passaram, mas os donos não sabiam, não eram mais donos. Então, você viu? Você viu como que tá? Se então a gente está falando de mudança comportamental, é um assunto muito bom para a gente estar tratando. Se vocês estiverem ouvindo, as pessoas que gostariam de estar discutindo sobre mudança comportamental, nos procure para participar dos nossos programas. Nós vamos fixar bastante, entrevistar muita gente sobre a mudança de comportamento de homens. A Lei Maria da Penha está aí, mas os assassinatos, feminicídio está acontecendo assim, acho que a estatística que eu vi agora é muito grande. Cada hora morre 4 mulheres, 5 mulheres no mundo. E, infelizmente, as pessoas não têm mais paciência e não têm aquela cara de agressor, não tem aquela cara de bandido, que antigamente você olhava a pessoa assim, você já achava que ali tinha, né? Agora, qualquer um pode a qualquer momento sair do controle e bater. E isso daí tem que acabar. Eu bolei um sistema que até se você quero dar, é assim, uma entidade para combater a violência e para criar um tipo de registro de relacionamento daquele grupo social. Você falou que ia trazer essa novidade, então você trouxe? Então, Aham. eu estou consultando os advogados, precisa caminhar paralelamente à lei para não competir com os cartórios, mas para que, por exemplo, alguém que vai entrar num novo relacionamento possa consultar o cadastro para saber se já houve algum caso de violência. Porque se entrar sem saber, vai ser a próxima vítima, com certeza. Exatamente, exatamente. É preciso criar. A sociedade civil precisa se organizar
para fazer as leis mudarem a seu favor. Exatamente. Isso que nós precisamos. E você Era muito para falar. tem muita coisa na próxima vez que você falar: cadê o seu cartão que você falou? Vamos fazer que você ia trazer uma novidade. Nós estamos com pouco tempo hoje, mas você volta mais outras vezes para a gente estar falando dessa". Eu vou te dar um presente que eu criei para combater, para ajudar a combater. Você acha que você tivesse num lugar público cheio de gente, passa um cara com um chupa-cabra, assim, agora não é nem maquininha, vai pro celular e chupa teu saldo bancário, é violência. É violência? Aqui eu dou uma carteira Aham. que você põe o cartão dentro, aqui é laminado, Laminado. não passa nem na maquininha, você tem que tirar para passar, e nem no chupa-cabras. Olha que beleza. Então, pondo o cartão aqui dentro, Sim, não passa nem na maquininha, nem no chupa-cabra. estou fazendo aí a parte para combater a violência. Outra vez, se você está com o teu cartão aqui, está no bolso. Muitas vezes a pessoa imposta aqui já sai, ele tira o dinheiro da gente. Então com esses recursos, não Tem negócio de aproximar, né? Esse daqui não tem jeito, tem como. nem você, se não tirar daí, não passa na maquininha. Não passa, não. E quem quiser adquirir esse sorvete, como é que vai fazer? Ele não está vendo, eu estou dando como um brinde, Está dando um brinde. ajudando a desenvolver a consciência para se proteger. Ai, que maravilha, olha, ele Não temos que criar um rebate, mas temos que criar um basta. com certeza. O nosso brice de basta é a prevenção. Eu falei, eu estava assistindo aí o número de violência, aquela moça foi arrastada, não sei quantos metros, um quilômetro, você viu que judiação, uma moça nova? Então, eu falei, gente, cria-se tantas alternativas de empresa que grita, né? Lá o alarme grita. A mulher vai ter que daqui a pouco os estudiosos, Elon Musk, por exemplo, criar um botãozinho que chegou o marginal perto, dá um berro e ele precisa sair correndo, porque não é possível, não tem mais como guardar a mulher. Ela tá, a mulher está sendo, assim, ela está sendo, como se diz, assassinada em série. Isso é série, sem razão nenhuma. Por pouquinha coisa, coisa Pouquinha besta. coisa. Então, gente, nós temos que bater o estilo mulher este ano. Você vai ser um padrinho, sei, estilo mulher, ou vários padrinhos, para poder a gente não falar o estilo mulher quando eu falo. Isso não é uma festa, é um combate à violência, não só doméstica. E tem que deixar bem claro, Darcy, que não era um grupo de fanáticos querendo criar uma tradição. Não, é criar uma defesa. Uma defesa. Porque se não botar cerca, vai continuar essa invasão, vai continuar essa transferência de valor. Agora é assim. Não, nunca foi assim, porque a diferença entre o normal, É claro. e muda, né? A mudança é feita pela sociedade do jeito dos interesses deles. Tá. O comum é diferente do normal. Isso é comum, mas não é normal. Não é É normal ficar matando? Não é. Tanto é que é proibido há não sei quantos anos. né? Depois nós vamos falar mais do próximo programa sobre outras coisas que a gente tem que falar, bater muito Você mesmo. está de parabéns, porque a sociedade precisa debater, precisa criar. Ele não é criar e botar a boca no tambor, não. Tem que criar sigilosamente, porque a turma do contra é antenado nessas coisas e fica também de olho. Aí vai do submundo da internet, lá ele pega tudo que precisa para criar as condições dele para ficar o melhor dentro da sociedade, para matar, para fazer crime, é assim que eles fazem. Eu ia vindo aqui para o seu programa, eu desci no metrô aqui com a minha esposa, e eu sempre ando com ela, com a mão no ombro, então de mãos dadas, e de repente um toque no meu ombro, assim, um casal jovem, era assim, de manhã. O senhor pode me informar qual era o segredo? Como assim segredo? Vocês andarem juntinhos como se estivessem começando a namorar hoje? Achei muito bonito. O jovem tinha, assim, quanto? Uns 19 anos, e a menininha uns 18. Então, Não é? Tá vendo?
Eu não fiz para mostrar para eles, chamando, não, eu faço assim, eu faço assim. Para cuidar também da mulher. O Rafael, eles admiram eu e o Rafael também. Mas a gente anda junto, né? Porque é perigoso até na rua, quer se assaltar. Mas É, a mulher precisa ser tratada assim. precisa. Ela é melhor do que o homem, emocionalmente falando, e faz de conta que ela não é e deixa o homem ser o que ele quer ser. Com certeza. Ela é tão boa que ela sabe fazer política. É. E nasce sabindo. Então, desculpa que nós já eu cortar e encerrar nosso programa. Muito obrigada. Vocês assistam nossos programas tvtudoweb.com.br, @tvtudoweb oficial, 24 horas no ar. E vamos trazer muita novidade daqui uns dias, muito entrevistado, assim com bastante conteúdo. E vocês que estão nos assistindo e que gostaria de falar sobre violência, as mulheres que estão vendo as outras apanharem e sofrer essas consequências desastrosas, liga 98540 2885. Entra com a nossa produção e venha fazer o seu programa para a gente combater esses episódios tão tristes na nossa sociedade. Um beijo a todos e grata por vocês estarem nos seguindo. Está bombando o nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Muito obrigado também, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos contribuir para fazer um mundo melhor, gente, que daqui a pouco chega o nosso boletim dizendo, teu tempo aqui acabou. E o que você fez para mudar? Verdade. Alguém tem que fazer alguma... Não, nós temos que fazer alguma coisa.